Ouça agora na RCI. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros, trazendo mais um livro, mais uma novidade. E antes da gente apresentar aqui os nossos convidados, eu queria dizer que agora, no dia 1º, a gente teve aí a comemoração dos 30 anos da Câmara Brasileira do Livro, né? Interessante. E no dia 5, o dia da revista. Eu nem sabia que tinha o dia da revista. Existe. Então, olha, gente, hoje nós estamos aqui com 2 convidados, o Hernani Brito, ele que é graduado em Sociologia, ele é diretor e editor da Epígrafe, editora e livraria, e a Sandra Tornieri, que é graduada em administração, ela é coaching de carreira, é professora, e ela é autora também do livro Mapeamento da Sinalética, Energética e Parapsíquica. E eles vão estar falando para a gente aqui sobre o livro dos credores grupocármicos. Então, primeiramente, sejam bem-vindos ao programa. Obrigada, Rose. Obrigado. Bom dia a todos. E, então, eu queria que vocês falassem para a gente, primeiramente, né, o que são credores, né? O que é Grupo Karma? Credores grupocármicos, o que significa essa publicação? Eu acho que a gente pode começar para o nosso ouvinte, né, e telespectador aí, que não tem essa a nomenclatura, né, mais próxima da questão do Grupo Karma. Porque credor, todo mundo sabe o que é, né, Rose? Né, alguém que deve para a gente, né? Agora, do âmbito da conscienciologia, nós temos o conceito da conta holocármica. O que seria essa conta holocármica? É uma conta corrente que você abre, né? Na verdade, já abriu há muitas vidas, né? Tem gente que brinca, né? Que a pessoa já nasce devendo. É mais ou menos isso, né? A pessoa já nasce devendo. Só que não é dinheiro. São as várias vidas que nós tivemos contatos com várias pessoas. Aquela história que a gente nunca encontra uma pessoa pela primeira vez é realmente um fato. E essas pessoas que fizeram parte do nosso passado, muitas vezes, aí nós vamos colocar em 3 ou 4 categorias. Aí o Hernani me ajuda a lembrar como é que seriam essas categorias, né? Por exemplo, pessoas que você recebeu alguma coisa, que elas te ajudaram de algum modo, né? Então, por exemplo, a mãe, né? Todas as vidas que você teve uma mãe, né? A mãe, eu vejo que é uma das credoras mais impagáveis, né? Que a gente tem em todas as vidas. E a gente vai precisar continuar pagando, assim, tendo esse senso, né, de gratidão para as próximas vidas, né, com todas as mães que a gente já teve até hoje, né. Então, quando a gente fala da conscienciologia, com essa visão multiexistencial, a gente teve várias vidas, tivemos várias mães, vários pais, mas é que a mãe, ela tem uma condição de, vamos dizer assim, daquele amor incondicional, de você ter aquela condição de que ela gestou você 9 meses, doou o corpo, e ela te, assim, assessorou até você poder andar sozinho, ter autonomia, e depois também. Então, quer dizer, é uma gratidão incrível, né? E tem muita gente que tem esse senso de gratidão e não sabe o que é. É isso, é o que a gente seriam pessoas, né, do nosso grupo, que a gente, de alguma forma, teve esse contato, elas nos ajudaram. Então, essa seria a primeira categoria, né, que a gente pode dizer, né? Quer complementar, Hernani? Só para acrescentar, né, quando a gente fala grupo kármicos, né, a gente está falando, a palavra karma diz respeito a, vamos dizer assim, a lei de causa e efeito de tudo que acontece com a gente, né, em todas as nossas experiências. Então, quando a gente fala de grupo karma, a gente está falando das pessoas que, de alguma forma, têm alguma relação com a gente, né? Pessoas da família, pessoas com quem a gente convive, que são pessoas que não estão junto com a gente por acaso, existe uma razão, né? E tudo que a gente faz dentro da lei de causa e efeito, né? Da lei do retorno, tem uma ação e tem um retorno, né? Então, com relação à vivência em grupo, também é assim, né? Quando você está num grupo,
de certa forma, ou você está doando ou contribuindo de alguma forma, ou você está recebendo alguma coisa. De modo geral, acontece as duas coisas, você dá e recebe em todos os grupos, né? E o saldo da sua manifestação nos grupos é justamente a sua conta corrente grupo kármica. Por isso que a gente fala de devedores e credores, quer dizer, você está na condição de devedor quando você deve mais para o grupo do que você doa, né, para o grupo, contribui para o grupo. E você está na condição de credor quando você tem um saldo, né, em relação ao grupo, né? O livro dos credores é justamente você pensar nas pessoas para quem você deve, e não pessoas que devem para você. São os seus credores, ou seja, aquelas pessoas pelas quais você se considera devendo ou com a possibilidade de retribuir alguma coisa, né, dentro do grupo de convivência em que você está. E o interessante é que esse livro dos credores, né, Grupo Kármicos, ele é uma proposta do professor Valdo Vieira, né, e ele, na época, ele comentava a respeito, mas muito rapidamente, daqui a pouco ele começou a abrir mais, a gente foi questionando mais, e era um método que ele usava a vida toda. Ele tinha um caderno onde ele anotava o nome de todas as pessoas que eram significativas na vida dele. E aquilo ia para várias, né, isso, e ele falou, né, que era um fixador mnemônico, era um fixador da memória, é uma memória de gratidão, uma memória de que você ia ter aquelas pessoas, não só para essa vida, mas para as próximas, né, para você acompanhar, para você assistir, né? Inclusive ele falava também não só da pessoa que você recebeu ou que você doou, mas das que você prejudicou e das que você teve algum ou foi prejudicado por alguém, né? Então essas pessoas ele também considerava pessoas que ele deveria assistir, mesmo aquelas que tinham prejudicado ele, né? É porque o raciocínio é assim, a pessoa te prejudicou, mas ela ajudou na sua evolução, porque você mudou a partir daquele momento. Então, de alguma forma, ele vê o aspecto positivo até das coisas negativas que fazem para a gente. E valorizar o que a pessoa fez, né? Então, na verdade, a gente pensa assim, livro dos credores parece uma coisa assim, ok, só deve para a gente, mas às vezes aquela pessoa que a gente deve também para ela, porque Sim. De alguma forma ela ajudou na nossa evolução, né? Então, olha que raciocínio, né? E outro olhar em relação a essas pessoas que nos prejudicam é que elas estão num estado evolutivo imaturo. Elas estão com necessidade de ser assistidas, né? Porque se elas cometeram um erro, se ela cometeu uma gafe, ou se elas realmente fizeram algum erro, elas estavam sem lucidez, elas estavam sem possibilidade de fazer coisa melhor. Então, assim, é mais ainda uma condição de você olhar para o outro que está te prejudicando numa condição de afeto, de amor, é claro que você não vai ser bobo de continuar, assim, às vezes muito próximo dessa pessoa, porque ela vai acabar te prejudicando mais, mas na medida que você pode, você vai assisti-la, né? Tanto é que a gente tem algumas técnicas que são utilizadas dentro da Conscienciologia, que é a TENEPS, por exemplo, a tarefa energética pessoal, que você fica à distância, você vai doar as energias, melhores energias, para todas as pessoas, inclusive, que não te compreenderam, para as pessoas que te prejudicaram, ou as pessoas que precisam ser assistidas. Tem até a técnica, né, que é antes de você começar a fazer a TENEPS, naquele dia você fazer uma leitura do seu dia e pensar assim, quem foram as pessoas que eu encontrei hoje, né? Porque esse livro dos credores não deve ser uma coisa assim para deixar para o dia seguinte, é todo dia. Assim, é uma coisa que você deixar na sua cabeceira, né, da sua TENEPS ali, você vai anotando. Então, aquelas pessoas que você encontrou, que não te compreenderam, que você, de alguma maneira também, prejudicou sem querer, ou, sei lá, de alguma forma, se ainda prejudica, e assim, emanar as melhores energias para essas pessoas, né, todos os dias, né, então você já começa a ter ali um follow-up de conta corrente grupo kármica, para você não ficar depois, né, com dívidas e coisas assim, mal pagas, né, porque o que a gente vê também é que as pessoas têm uma sensação de culpa às vezes, né, tem até alguns livros, né, que tem lá na epígrafe, depois até é bom você falar desses livros, por exemplo, tem um livro lá que chama Finanças, Família e Afeto, que justamente, por exemplo, nessa época do ano, do Natal,
as pessoas falam, eu preciso comprar um monte de presente, porque no fundo, às vezes ela quer pagar uma dívida sentimental, ou uma dívida dessa gratidão, com presente, com coisa assim. Tudo bem, o presente é um mimo energético que você pode dar, aquilo vai ajudar, mas ele não dá para substituir essa ação de você retribuir de alguma forma energia, ou ajuda, ou assistência para outra pessoa. Então, às vezes a pessoa se endivida toda, né, fica, né, sem dinheiro, porque quer pagar uma dívida que às vezes é impagável, né, vamos dizer assim. Às vezes um sorriso, um carinho, Isso, né, isso. Bem mais Agora, barato. Sandra, nós vamos então agora chamar o pessoal, né, os nossos patrocinadores aqui no nosso intervalo, e a gente vai retornar então com Sandra Tornieri e Hernani Brito falando do livro dos credores Grupo Kármicos. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Livro dos credores Grupo Kármicos, Sandra Tornieri e Hernani Brito estão aqui falando com a gente, e eu queria que você explicasse primeiro que, na verdade, o nome dele o título é Livro dos Credores, mas ele não é bem um livro, né, Hernani? Como é que é? Sim, o Livro dos Credores, na verdade, é um caderno, né? É um livro que ainda vai ser escrito, ou seja, é um livro que você vai escrever nele as pessoas que você considera seus credores, ou seja, as pessoas para quem você pretende retribuir. Um outro nome que a gente poderia chamar para o livro dos credores é o livro da gratidão, ou o livro da retribuição, ou o caderno dos seus credores, né? O caderno das pessoas para quem você quer retribuir, ou você quer ajudar, ou você quer reconciliar de alguma forma, né? E é interessante que ele tem ordem alfabética, então você vai ter as partes do livro toda. Então, por exemplo, a gente calculou, né, na época, quantas, mais ou menos, nomes de pessoas, né, uma média, o nome com a letra A é maior, a letra E, então foi calculando o número de páginas para a pessoa mais ou menos ter, e aí ela abre na letra A, por exemplo, e vai colocar todas as pessoas que ela, de alguma forma, no meu caso aqui, é meu duplista. Né? E tem uma técnica para preencher também, não é? Tem. Então, assim, a indicação que o professor Valdo fez era assim, que você tivesse uma inscrição por linha. Então, você coloca, por exemplo, o nome da pessoa, a data que você conheceu ela, a data que você teve o contato. Aí você vai colocar, por exemplo, amigo de infância, né? Então, tem aqui no livro, né, eu vou falar para vocês, ó, João da Silva, 4/12/87, amigo de infância, aqui estudou na mesma turma do colégio. Então, você vai, por exemplo, colocar
indicadores para você lembrar daquela pessoa, por que ela está no seu livro dos credores, né? Então, aquilo também é uma pessoa, é um amigo, né? Então, amigo de infância, então tenha uma relação e de gratidão, né? E às vezes você até esqueceu dessas pessoas. Hoje, com essa questão do Facebook, né? A gente até conversando outro dia, né, Rose? Que é muito, você acaba resgatando pessoas do passado, né? E aí vai para o livro dos credores, né? Eu usei essa técnica, estava pensando, né? A partir de uma pessoa, eu comecei a ver os amigos dessa pessoa, e aí eu fui lembrando de pessoas que fizeram parte da minha vida e que eu já nem lembro mais. Mas aí eu fui vendo os amigos dela, os amigos dos amigos, e aí eu fui encontrando vários amigos meus que eu perdi contato. Então, assim, hoje a gente até tem mais ferramentas para poder, que ajuda a gente a lembrar, né? E outra forma também que eu costumo fazer, a gente fez uma lista, né, por exemplo, eu, no caso, eu sou professora, né, tanto da Conscienciologia como na área profissional. Então, os alunos mais marcantes, porque também não tem, né, a gente tem tantos alunos, vai dar 2.000, 3.000, não dá. Vai o livro inteiro só com aluno, né? Mas a gente coloca alguns significativos, né? A questão, como já foi falado, amigos da infância, amigos raríssimos, a questão dos colegas de trabalho, colegas de voluntariado, as pessoas, os seus chefes, né? A gente estava pensando assim, eu não coloquei meus chefes, porque normalmente as pessoas que estão num cargo acima nosso, eles nos ensinam muita coisa, né? Então, as lideranças, né? Aí, questão, às vezes, da pessoa onde morou, os porteiros, às vezes a pessoa nem sabe o nome, né, do porteiro, mas o cara te recebe todo dia com um sorriso. Gente, olha só, quanta gratidão, né? E ele faz isso para todos os moradores, né? Imagina. Aí aqui entra também, nesse grupo Karma, não só pessoas, entra também os pets, entram também as plantas, quer dizer, é um processo muito mais amplo até do que só as pessoas, né? Claro que as pessoas, principalmente, os seus professores, relacionamentos afetivos, e assim, a ideia é que você, quando for fazer o preenchimento do livro, você esteja, assim, numa condição bem tranquila, aí você vai fazer, porque você vai fazer uma evocação dessa pessoa, né? Você vai evocar energeticamente essa pessoa, e às vezes as pessoas nem estão mais aqui, né? Já dessomaram, já descartaram o corpo físico, né? Já morreram, e você às vezes tem uma necessidade de gratidão para essas pessoas. Então, você vai colocar tanto consciências intrafísicas como extrafísicas, né? E essa evocação, como a gente falou, pode ter uma conexão positiva ou negativa, e aí você tem que se preparar energeticamente, né? Nós temos várias técnicas dentro da Conscienciologia, onde a pessoa, por exemplo, ela pode exteriorizar as próprias energias para o ambiente, fazer a técnica do estado vibracional, que é a movimentação energética da cabeça até os pés à cabeça, a partir da própria vontade, onde ela vai criar um ambiente de fortaleza, né, de positividade, e aí ela começa a fazer essas evocações. Depois que ela escrever, depois que ela anotar, ela também faz o que a gente chama de desassimilação energética, seria, você também, terminei isso daqui, emanei as melhores energias, está gravado no livro, e aí você vai desconectar com essas pessoas. Então, tem algumas técnicas, por exemplo, de você esterilizar a energia pelo chakra umbilical, que é aqui na região do estômago, e também do nucal, que é na região da nuca, aqui, ao mesmo tempo, para você exteriorizar essa energia e desconectar energeticamente de uma energia mais densa, alguma coisa que tenha ficado, né? Então, assim, são algumas coisas, detalhes, né, que são interessantes da pessoa. Agora, quem pratica a TENEPS, né, a tarefa energética pessoal que a gente comentou, esse livro dos credores, ele acaba sendo um mega pedido de TENEPS, que você pode deixar do lado dos seus pedidos ali, e você vai estar emanando energia para essas pessoas todos os dias, né? A sua lista cada vez está crescendo mais, você está emanando energias ali, né? Então, acho que vale a pena. Quem não conhece, né, essa técnica, tem o livro, né, o manual da TENEPS, que tem até acho que na Epígrafe, no Shopcons, né, para ela poder ter mais dados, né, mas é isso, é a pessoa se preparar antes, depois faz a anotação, e no final também ela se desconecta, né, daquela evocação. Acho importante a gente ressaltar também que não é um livro de todas as pessoas que a gente teve relações, né? Porque tem gente que passa pela nossa vida que são indiferentes, né? Ela passou, mas não acrescentou em nada, nem você está devendo para ela, nem ela está devendo para você, porque senão fica assim, vou me lembrar agora de todas as pessoas que eu já conheci, e não é isso, não. Né? Essa pessoa tem que ter uma representatividade na nossa vida, né? Por isso que é interessante que o Hernani falou, a questão das relações, né? Houve ali um contato, houve ali uma troca, houve ali algum diferencial, e que provavelmente, né,
pela seriexologia, né, essa ciência que estuda as vidas anteriores, é aquela história, você não está vendo a pessoa pela primeira vez, né? Tem até aquelas pessoas que têm o déjà vu, né? Vai encontrar uma pessoa e tem a sensação de já ter conhecido, de já ter visto. Justamente são essas pessoas que a gente tem que prestar mais atenção, anotar o nome, ver quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, né? Porque às vezes são pessoas realmente significativas do nosso passado, né? Aquela sensação de reconhecimento, acho que é bem interessante nisso, né? Agora, dentro do ciclo evolutivo, a gente tem aí o grupo karma é um deles, né? A gente tem aí outros tipos de karma que a gente também tem em relação, né? Que é o ego karma, o polikarma, não sei se vale vocês comentarem um pouco sobre isso. Eu acho que sim, né? Quer falar, né? Sim. Bom, dentro da teoria da conscienciologia a respeito dessas questões das relações interconscienciais, né? A gente tem a questão ego-kármica, que seria aquilo, você com você mesmo, né? Então, diz respeito ao seu desenvolvimento evolutivo e da relação sua consigo mesmo, daquilo que você faz, né? E a repercussão das suas próprias ações em relação a você mesmo. Então, isso é a lei de causa e efeito no que diz respeito de você com você mesmo. É o ego-karma. Existe também a relação grupo kármica, que é isso que a gente estava falando, que diz respeito às pessoas, aos grupos, aos contatos, né? A relação de reciprocidade em relação às diversas pessoas mais próximas de você. Por isso que que a gente chama de grupo karma, porque é o grupo, inclui aí no grupo karma o grupo familiar, né? Que é a família nuclear, a família mais ampla, que já inclui as pessoas com que você convive mais, as pessoas que você tem mais contatos, amigos mais próximos, e por aí vai, várias esferas, vários círculos, de acordo com a proximidade em relação a você. Então, tudo isso diz respeito ao grupo karma. E, por fim, existe a condição da polikarmalidade, ou do polikarma. Poli significa conjunto, vários, né? Então, nesse caso, diz respeito aos vários grupos, ao conjunto, à totalidade das consciências, e aí nós temos relação com todos, né? Nós vivemos numa interdependência evolutiva, então todas as consciências têm relação com todas, e essa relação é o que nós chamamos de polikarma, né? E a gente pode até incluir a nossa relação interplanetária, quer dizer, além desse planeta, nós também temos as relações, que a gente sabe que o planeta Terra não é o único que, por hipótese, né, pelo menos, não é o único que tem a vida humana, né, a vida de seres, né, inteligentes. Então, também é possível a gente ter alguns contatos, né, de vidas com outros planetas. E eu queria também lembrar que tem um outro livro, né, que chama O Foco Triplo, do Peter Senge e o Daniel Goleman, que eles trazem um pouco dessa visão do ego, do grupo, só que eles chamam de senso planetário, né? Só faltou eles terem a visão multidimensional, porque eles falam justamente isso, eles querem levar esse pensamento para as escolas. Aliás, tem várias escolas que têm um projeto que já desde a infância, né, desde dos ensinamentos iniciais, o aluno já começa a pensar sobre isso, que ele tem uma questão de uma conta, né, o que eles chamam de interesse para ele mesmo, do grupo e do planeta. E eles fazem isso com que a pessoa comece a ver a questão da sustentabilidade. E essa sustentabilidade no sentido de que tem a relação de causa e efeito. Eles estão começando assim, é como se fosse um limiar, um tangenciamento, né, dessa visão, mas falta a visão multidimensional, né, do processo. Mas é um conceito amplo, né, uma coisa que pelo menos chegou mais perto, né, vamos dizer assim, né, da conscienciologia. Isso mesmo. Então, a gente vai agora abrir para mais intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Livro dos Credores, Grupo Kármicos.
Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Sandra Tornieri e Hernani Brito falando aqui para nós sobre o livro dos credores grupocármicos. E eu lembrei de uma coisa agora, que o Oswaldo Montenegro tem uma música chamada A Lista. Ah, que ele legal. fala assim, ó, faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, né? E aí ele vai falando assim, quais são os amigos, e que é bacana fazer isso, né? E na época, quando o professor Valdo falou dessa ideia de fazer o livro, uma pessoa até mostrou essa música, né? Então, assim, existem outras iniciativas, essa daqui é uma técnica criada pelo professor Valdo, mas também existem, né, outras, vamos dizer assim, maneiras diferentes de se fazer esse levantamento, né? Então, tem um outro livro também que eu lembrei, né, que é o livro Claro como um Dia. O autor, ele já tinha noção de que ele estava com uma doença terminal, né, ele ia durar acho que uns 6 meses, e ele até durou um pouco mais que isso, né, e ele começou a pensar assim, não, o que eu vou fazer? Eu já tenho data marcada para mudar de dimensão, né, então... Ele era da área do business, ele era da área da administração, e ele fez um verdadeiro planejamento de reconciliação com os grupos que ele tinha pertencido nessa vida. E aí ele fez várias estratégias que, por exemplo, uma das pessoas que ele tinha mais dificuldade de reconciliar, ele tentou algumas vezes, ele viu, não, eu não vou conseguir agora. Então ele foi reconciliando com amigos, com colegas, marcou, assim, de encontrar com pessoas que eram de outras cidades. Ele fez, assim, um planejamento super detalhado e organizado. E ele foi fazendo, ele chamou de círculos, né? Ele chamou de círculos de relações. E aí ele foi fazendo essas conexões e reconciliações. Você vê que às vezes não é o caso só de você marcar o nome da pessoa. Às vezes você vai ter que fazer um trabalho de encontrar a pessoa, além de colocar no livro, de reconciliar de fato. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma técnica, né, que é a projetabilidade lúcida, que é você sair do corpo extrafisicamente. Eu já fiz isso várias vezes, Rose. Eu tinha pessoas que eu queria reconciliar, e aí eu evocava, pensava sobre essa pessoa, falei, não, eu quero reconciliar com essa pessoa. Algumas eu consegui e outras não. Porque às vezes a pessoa não tem lucidez, porque tem que estar os dois juntos, né? Os dois estarem projetados fora do corpo com lucidez para que haja algum tipo, né? Algum nível de reconciliação ali.
E outras eu consegui, outras funcionaram. Na época, né, eu tive uma experiência, né, que acho que é até interessante contar aqui, foi mais ou menos na década de 90, 91, 92, o professor Valdo, ele lançou uma ideia que ele chamou assim, olha, eu vou passar para vocês a ideia do Mega Pensene. O que era o Mega Pensene? Pensene é pensamento, sentimento e energia, que é uma ação indissociável que nós temos o tempo todo. Então, tudo que você pensa tem um sentimento e tem uma energia junto. Só que ele falou que existiam uns mega pensamentos, e ele quis dar um exemplo para a gente. Aquilo vincou muito na minha cabeça, que era justamente a reconciliação. Ele falou, se você começar a pensar, assim, 24 horas em reconciliação, vai acontecer um monte de coisa. Eu comecei a fazer isso, eu fiz essa experiência. O que aconteceu? Eu comecei a ter projeções em série, projeções lúcidas em série, e comecei a encontrar grupos que eu tinha pertencido, do trabalho, da família, do voluntariado, e o maior deles foi da família. Eles era como se fossem salas circulares, e aí tinha ali a descendência da mãe, do pai, então cada um tinha uns círculos e se conectavam um com o outro. O que eu fazia? Eu ia indo uma por uma pessoa e cumprimentava aquela pessoa, um por um. Eu ia fazendo esse tipo de trabalho, que era como se fosse um símbolo da reconciliação, né? Você cumprimentar a pessoa. Eu sei que eu fui fazendo isso, chegou uma determinada hora, tinham várias, então era a sequência, né? Elas eram projeções consecutivas, né? Aí eu comecei a pensar, gente, será que eu vou morrer? Porque aquilo começou a ficar de uma forma tão, assim, sistematizada, mas aí depois eu lembrei, o que eu tinha feito para isso, assim, tinha tido um start, né, para isso, que era esse pensamento da reconciliação, na época. E eu não tinha feito, depois que eu fui fazer a relação de uma coisa com a outra. Então, olha só, o nosso pensamento é poderoso. A gente ter essa vontade de querer reconciliar, de querer, né, o bem para o outro, a nossa energia vai até lá. E se a gente tem essa experiência, né, tem essa possibilidade de sair fora do corpo e poder fazer isso, aí eu estudei esse assunto depois, até apresentei num evento que teve lá do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que era o fórum da EQM, da experiência da quase morte, que tinham várias pessoas falando sobre isso, sobre visão panorâmica, e eu encontrei algumas pessoas que tinham tido essa experiência. Quer dizer, que não era uma coisa assim única minha, eram processos que as pessoas passavam, provavelmente quando já estavam nessa condição de querer ajudar, de querer reconciliar. E isso foi muito interessante. Falei, olha, encontrei pelo menos 2 pessoas que tinham tido o mesmo tipo de experiência, né, de reconciliar. Então, uma utilidade, a gente pode dizer que a utilidade é a reconciliação. A reconciliação. A retratação também, retratação. Né? Porque a reconciliação precisa de uma retratação, né? Agora, o que eu percebi, e o que até o professor Valdo também falava isso, né? Que às vezes você quer reconciliar, mas o outro não. Mas se você quiser e você já fez a sua parte, você já limpou aquela relação, entendeu? Você não precisa do endosso do outro, necessariamente, para reconciliar totalmente. Você concorda com isso, Hernani? É uma coisa que eu acho muito interessante nesse exercício de fazer o livro dos credores é justamente o efeito autolibertador que ele produz na pessoa. Por quê? Porque no momento que você faz isso, que você começa a relacionar todas as pessoas com essa disposição de mudar o foco da sua relação com a pessoa e transformar isso numa relação de assistência, né? Mesmo que a pessoa ainda não tenha entendido isso ainda, né? Mas você já colocou essa pessoa numa condição que você já ultrapassou, por exemplo, a mágoa, o ressentimento, a cobrança, a vingança. Não existe mais isso. Você já depurou a sua forma de pensar em relação aos outros. Então, melhora a sua conflitividade. Você não tem mais conflito com as pessoas. Se existe conflito, é de um lado só, não é mais recíproco, né? Então, da sua parte, você já pacificou, você já deseja o melhor para todos, você já começa a fazer um exercício de procurar melhorar, seja o que for, em todas as relações, né? Então, isso tem um efeito enorme, primeiramente em você, né? Porque você fica mais leve, você se liberta, você não sofre mais com os defeitos e os erros das outras pessoas, né?
você não tem mais nenhum tipo de angústia em relação a algo que você se sentiu injustiçado, que você se sentiu traído, que você se sentiu maltratado ou desprezado. Quer dizer, você isso para você deixou de ser relevante. Você começa a pensar mais em ajudar sempre, né? Então, só isso já tem um efeito impressionante, porque você vai ficar totalmente liberto dessas interprisões, né, grupo kármicas. Né? Porque tem também, por exemplo, a pessoa que ela teve lá o amor, por exemplo, tem o que a gente fala, a ciência convencional, e nesses livros que a gente estava comentando, fala da questão do amor incondicional. E porque a maioria das pessoas tem um amor condicional. Ela só vai gostar do outro se alguma coisa, né? Se ela gostar de mim, se ela fizer o bem para mim, se isso aqui. Então a gente tem que começar a ter esse exercício de ter pode ser meio piegas, né? Mas é um amor incondicional, a ideia do max fraternismo, da transafetividade. Quer dizer, você gostar da pessoa do jeito que ela é claro, querendo ajudar, querendo assistir, querendo que ela melhore, mas sem uma condição prévia. Né? Se ela não me cumprimentar, eu não gosto mais. Se ela me fizer tal, eu não gosto mais. Então, assim, as pessoas ainda fazem um condicionamento nas suas relações, né? Eu acho que isso que a gente precisa começar... Isso não significa ser ingênuo e você não deixar de perceber que as pessoas têm suas imaturidades, têm seus erros, têm má intenção. Você percebe isso, mas isso não te afeta mais. Essa é a diferença. Né? Você não se deixa afetar, você não se deixa assediar pelos erros dos outros. E você passa, então, a atuar numa condição mais de assistente, e não de assistido. E algumas pessoas que estão nessa condição, às vezes, que elas estão nos prejudicando, eu até tive uma experiência, assim, mais ou menos dessa forma. Eu sentia uma carga energética de uma pessoa pensando negativamente sobre mim. E vinha aquela carga. Aí eu pensei, não vou mais deixar isso acontecer. Simplesmente não quero mais receber essa carga dessa pessoa. Ela pensa o que ela quiser, mas eu não vou receber. E é interessante que funcionou, melhorou depois, ela não vinha mais essa carga energética e a nossa relação melhorou. Então, assim, também é da nossa... Assim, se você percebe que está tendo alguma interferência, né, negativa, você também tem uma forma de rechaçar. E se é de uma pessoa, se ela está falando com você, às vezes você vai ter que se afastar, né? Não, essa pessoa não merece estar, né? A gente está junto porque não tem uma boa relação. Se as coisas melhorarem, a gente volta, mas, né, também não ficar nessa coisa de ficar sofrendo à toa, né? Ficar sendo injustiçado, mas no sentido de que você pode se afastar e a pessoa vai ter o tempo dela de se recompor ou de refletir o que ela está fazendo, né? Porque é isso, né? A pessoa, às vezes, ela erra mesmo. Né, na dose. Agora, o mais difícil em tudo isso é você tentar ir para a intercompreensão. É além até do perdão. É você compreender as pessoas. Você entender que as pessoas estão evoluindo, ela está no nível dela, ela está fazendo o que ela pode no momento evolutivo dela. Ela vai evoluir também, como todas as consciências evoluem, mas nesse momento ela é daquele jeito. E você compreende ela do jeito que ela é. Aí que vem a questão que a gente começa a compreender melhor, a questão do perdão antecipado, né? Então, assim, não importa o que você vai fazer para mim, já está perdoado. Então, você já antecipa o perdão, compreende a situação e vamos vivendo, né? Vamos tentando melhorar as relações, né? Eu acho que é isso que é interessante. Muito bem, então nós vamos agora para o nosso último intervalo e retornaremos daqui a pouquinho com mais Livro dos Credores, Grupo Kármicos. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Digital. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, o livro dos credores, grupo kármicos, na verdade, ele não é para a gente anotar quais são os grupos, a anotação é individual, não é isso? Queria que vocês explicassem isso, porque grupo karma é uma coisa, mas a anotação que você vai fazer no livro é outra coisa, não é? Então você vai fazer pelo nome da pessoa, por isso que é em ordem alfabética, e quando você for colocar naquela linha, como a gente falou, entre parênteses, você pode colocar qual grupo ela pertence, pode ser família, pode ser trabalho, porque ali vai fazer uma referência para você. Porque por mais que a pessoa tenha uma ótima memória, no final da vida, às vezes ela esquece de muita gente. Então, um dos benefícios grandes desse livro dos credores é a memória. É você gravar, assim, fixar na sua memória aquelas pessoas. Então, de repente, uma técnica também, depois que você escreveu, de tempos em tempos você vai dar uma lida, né, para ver quem são aquelas pessoas, se você fez o que você tinha que fazer, e assim você está mais ou menos monitorando, né, a sua lista de que você precisa ajudar, né, determinadas pessoas que você tem esse senso de gratidão, né. E quais são, assim, os benefícios que a pessoa tem preenchendo esse livro? Esse que a Sandra acabou de falar, né, é um exercício de memória, você vai fazer uma recapitulação de todas essas pessoas e isso vai te ajudar a reavivar, a fortalecer a sua memória. É uma técnica de memória. Uma outra coisa que também é muito útil é você, quando você começa a listar as pessoas, você faz uma espécie de atualização, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes elas ficaram no tempo e você acabou esquecendo, mas você às vezes deixou alguma coisa mal parado, mal resolvido, e você passou por cima daquilo, você não atualizou aquela relação, né? Então é uma maneira de você fazer uma atualização de todos os seus contatos, de todas as suas relações, e muitas vezes quando você começa a fazer isso, você percebe que ficou alguma coisa para trás. Então é uma maneira de você reparar, fazer os ajustes, as arestas de coisas que você foi deixando ao longo da vida, né? Pessoas que você esqueceu, né? E às vezes acontece, você esqueceu da pessoa, você nunca mais, aí você fala assim, eu vou ligar para ela, vou falar com fulano. E aí você vai ver que a pessoa estava chateada, porque você nunca mais ligou, você nunca mais falou nada, né? E aquilo passou batido, você se envolveu nos compromissos da vida e você não sabia que você deixou uma pessoa que você gostava muito chateada e você não parou para voltar, né? Então, tudo isso ajuda, né? Eu acho que a atualização é da gente com relação à pessoa e da pessoa com relação a Também, gente, né? Porque às vezes a pessoa ficou chateada porque a gente fez alguma coisa que a gente nem lembra mais que fez, ou que aquilo pra gente era normal, mas ela ficou chateada e a gente nem sabe, né? E hoje a gente pode estar diferente e a pessoa vê na gente a imagem daquela antiga, né? Exatamente. Então essa atualização é recíproca. Atualização recíproca, exatamente. E no que o Hernani estava falando, eu pensei aqui, né, que dentro dessas atualizações, a gente também tem uma forma de trazer a pessoa mais próxima, né? Porque às vezes ela estava distante porque a gente deixou de fazer o contato, a gente tinha outros grupos, outras necessidades, outras prioridades. E aí vem os resgates, né? Então você vai, de alguma maneira, resgatar aquela pessoa que estava lá longe do seu convívio, do seu contato, e às vezes, no seu momento evolutivo, faz algum sentido ela estar próxima de você. Porque às vezes você vai passar para ela um livro, você vai passar uma informação, vai fazer um esclarecimento, e pode ser que agora ela já esteja entendendo melhor. Antes ela pode ser que não te entendesse. Então é interessante isso. Aqueles reencontros, né, de colegas lá do passado, né, que tiveram no ginásio. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, eu fiz um reencontro lá em São Paulo com colegas de 30 anos atrás, que eu não via mais. Foi tudo pelo Facebook. E aí a gente marcou, pelo menos a gente conseguiu umas 10 pessoas, né, da nossa turminha lá, e foi bem interessante porque a gente atualizou
assim, tete a tete, né? Não foi só um Facebook, não foi só uma... E é bem diferente, né? Você tá ali com a pessoa, ela vai contar, aí você começa a ver os dramas das pessoas, né? Ela começa a contar tudo que aconteceu há 30 anos na vida dela, quer dizer, imagina cada um contando o seu, foi muito legal. Então, assim, essas coisas são gratificantes e você resgata essas pessoas. Então, elas já sabem quem você é, você já sabe quem, na verdade, é como se fosse um novo conhecimento, porque são pessoas totalmente diferentes, né? Mudaram em Eu você. lembrei agora de uma situação que uma pessoa entrou em contato comigo que era, assim, da minha juventude, sabe? E eu passei por um trauma que foi a dessoma do meu namorado, né? A morte do meu namorado, que foi o que me deu uma grande mudança na minha vida. E ela viveu comigo aquele momento, que para mim foi um momento de dor, foi um momento de sofrimento, foi uma perda, né? E ela ficou com aquilo na memória dela. Eu mudei minha vida, mudei de cidade, mudei de profissão, casei de novo, estou bem, escrevi livro, fiz uma série de coisas, já se passaram aí mais de 20 anos, e a pessoa, ela ligou para mim porque ela estava preocupada em como que eu estaria hoje. Nossa. Porque ela ficou com aquela imagem. Agora imagina, mais de 2 décadas, e a gente deixa, né? Aquele momento que foi o que marcou com aquela pessoa, ou a última vez que você encontrou, ficou na memória de ambos, né? Isso. E aí nem você sabe da pessoa, nem a pessoa sabe de você, mas se não houver essa atualização, a gente fica desatualizado mesmo do que acontece na vida da pessoa e de como nós estamos hoje perante a pessoa, né? É uma coisa bem séria, e assim, ao fazer essa atualização e esse resgate, essas pessoas começam a fazer parte do seu mundo, assim, da sua leitura de mundo, do que você está fazendo, às vezes você lembra de um, lembra de outro, então ela passa a receber nossas energias também, né, ela passa a fazer parte do seu público interassistencial que você tinha esquecido completamente, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. A questão do convívio, de modo geral, né? A convivialidade sadia, que eu acho que isso você vai ficando cada vez mais leve, vamos dizer assim, vai ficando uma pessoa mais leve, né? Como o Hernani falou, você vai melhorando as relações, as pessoas vão tendo condições de se aproximar mais de você, né? Porque quando você atualiza, limpa as relações, já as pessoas te evocam de maneira mais positiva, aquilo vai reverberando. Então você começa a aglutinar pessoas para o seu grupo, né? De maneira muito assistencial. Então aquilo vai tendo a ação de reação, né? Como a lei de ação e reação que o Hernani falou. Então, acho que isso aí é bem positivo, né? Aí uma pergunta, né, que a gente pode deixar para o nosso leitor, né, o nosso ouvinte aí, de repente, se a pessoa encara, né, essa decisão desafiadora e cosmoética de iniciar e manter de modo atualizado um livro de credores grupo kármicos para o resto da vida. Então, se a pessoa já vai refletir sobre isso, né? Quais seriam as consequências evolutivas disso ao longo do tempo? Então, quanto mais cedo a pessoa fizer isso, melhor. Então, ela já começa a atualizar, a criar relações atualizadas e manter isso, né? A pessoa que não fez ainda vai ter mais trabalho, quem está com 50, 60 anos vai ter mais trabalho. E não deixar isso para fazer só no final da vida, ou porque, né, está deixando essa dimensão aqui, fazer o tempo todo, né? Porque isso nós estamos aqui nessa dimensão na vida física para aprender uns com os outros, né? E essas relações, elas fazem parte, né? Esses nossos contatos, essas contribuições, retribuições, compartilhar experiências, né? E esclarecer, ajudar o outro a evoluir. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Então, a gente pode concluir, assim, né, que, na verdade, não é um mero ou um simples preenchimento de nomes, não é simplesmente se levantar quem deve para você, mas tem uma consequência isso tudo, né? Eu pensei aqui, por exemplo, você tem as reconciliações que elas podem ser pessoalmente, igual esse caso que a gente acabou citando, energeticamente, na TENEPS, ou projetado fora do corpo. Então, quer dizer, tem os desdobramentos do preenchimento do livro, que não é só assim, é bonitinho, ok, mas só para eu colocar um nome aqui. Não é isso, não né? E tem uma questão íntima, intraconsciencial também, que é você ter o senso de gratidão por essas pessoas, né? Você sentir que da sua parte, olha, tá vendo isso daqui, eu reconheço, né? O reconhecimento pelo que o outro fez, né? Quer dizer, tem uma série aí de
de benefícios também, que não são só em relação à pessoa, em relação a quem preenche mesmo, não é isso? E aí a gente coloca assim também, né, que esse livro dos credores, eu acho que foi uma Verpon, né, que foi trazida com maior detalhes, porque o grupo já estava maduro para isso, porque essa é uma verdade relativa de ponta de alto nível. Né, eu acho que é uma coisa profunda, né, para a pessoa entender, seria interessante ela até ter uma aproximação maior, né, das abordagens da conscienciologia, para ela entender tudo como é que funciona, né, então, mas eu acho que isso tudo é o que você falou mesmo. A gente está, então, chegando aí ao finalzinho, vocês teriam, assim, alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para o pessoal que está acompanhando a gente aí, na rádio, no Facebook? Bom, gostaria de agradecer a todos, né, dizer que é sempre muito bacana essa oportunidade de poder falar para tanta gente sobre temas que não são tão simples, né, isso mexe muito com as pessoas. E fazer um livro desse, fazer uma lista dessas pessoas que a gente se considera devedor, vamos dizer assim, é um exercício muito significativo, é uma mudança de atitude, né, é a maneira como você vê o mundo, como você vê a realidade. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa banal, corriqueira, né? E a gente poder falar sobre isso, eu considero um privilégio, considero uma grande oportunidade, espero que as pessoas entendam a ideia, né, e possam refletir mais sobre isso. E lembrar que não é nada místico, não é nada religioso, né, que a questão que a pessoa fala, não é um ritual, é realmente uma questão científica, né, que você coloca, quando você escreve, inclusive de próprio punho, né, o nome da pessoa, você está evocando, né, e colocando ali uma energia nisso, né, então acho que isso aí é uma técnica super complexa, né, e que a pessoa precisa levar com seriedade, né, não é simplesmente um livrinho de anotações, né. E a gente também, eu queria agradecer a Rose também por ter nos convidado aqui, e agradecer muitas vezes certos credores invisíveis que a gente tem, e a gente não vai conseguir saber, por exemplo, os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que acessam o Facebook, são pessoas assim que a gente não tem como, né, então a gente já agradece de antemão, né, a todos que estão aqui nos prestigiando, né, e que um dia, quem sabe, vão utilizar essa informação, né. Então, a gente agradece, né, aí a participação do Hernani Brito e da Sandra Tornieri, eles que são organizadores aí do Livro dos Credores Grupo Kármicos, que é uma publicação da Editares, a gente acabou não falando, e ele está disponível no site www.shopcons.com.br, shopcons, né, então se você tiver interesse em adquirir, você já sabe onde encontrar, ou aqui em Foz do Iguaçu, na Epígrafe Livraria. Então, a gente agradece aí agora a vocês, né, que acompanharam a gente no dia de hoje, e nós esperamos, então, para a próxima sexta-feira, mais um programa Entre Livros, com mais um autor convidado, mais um livro novo para a gente estar aqui debatendo. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.